Foi pedido para João levantar-se e medir o santuário de Deus? É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, deixa seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso trabalho, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vindo pela primeira vez, nós estamos estudando o livro de Apocalipse, versículo por versículo. O livro de Apocalipse é composto de 404 versículos distribuídos em 22 capítulos. E neste vídeo vamos estudar os primeiros 2 versículos do capítulo 11 do livro de Apocalipse. Veja como está rendendo o nosso estudo. Já estamos chegando a quase 50% do livro de Apocalipse. Todos os versículos estudados até agora estão disponíveis aí no playlist Apocalipse, versículo por versículo. E os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Antes da leitura dos 2 versículos que vamos estudar neste vídeo, quero fazer algumas considerações. Primeira delas é que os teólogos, pessoas piedosas que estudam o livro de Apocalipse, ensinam que dos 22 capítulos do livro de Apocalipse, o capítulo 11, é o mais difícil de ser interpretado. Portanto, nós vamos encontrar mais de uma interpretação. Claro que nós vamos considerar todas as interpretações, desde que elas não firam a palavra de Deus. Segundo detalhe importante é que a nossa instituição, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que desde 1983 vem ajudando a igreja no ensino da palavra de Deus e no combate às seitas e heresias, a nossa instituição é uma instituição interdenominacional. E o que significa isto? Que independente da denominação ser pentecostal, ser histórica, nós respeitamos as correntes teológicas dentro da escatologia, doutrina das coisas futuras. E como eu já disse, nós vamos encontrar mais de uma interpretação, vai depender da corrente teológica. Nós vamos trabalhar no estudo com aquilo que é convergente, com aquilo que é comum nas interpretações. Por exemplo, do 1º até o 14º versículo do capítulo 11, todos os teólogos concordam que se trata de um interlúdio. E o que significa esta palavra interlúdio? Que existe um parênteses, um intervalo entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. Até a 6ª trombeta nós já estudamos. E a partir do versículo 15 do capítulo 11, nós começaremos o estudo da 7ª trombeta. Portanto, este ato, este trecho do 1º até o 14º versículo, como eu disse, todos os teólogos concordam que existe um parênteses, um intervalo. É isto que significa interlúdio. Outro detalhe também importante é que existe um paralelo entre estes versículos que vamos estudar com o livro do profeta Daniel. Portanto, é comum nós encontrarmos na literatura escatológica citações do livro do profeta Daniel. Dito isto, vamos para a leitura dos 2 versículos que estudaremos neste vídeo. Apocalipse capítulo 11, versículos 1 e 2. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito:
Levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte dos versículos e sempre a parte estudada eu destaco deixando na cor amarela. Vamos para a primeira parte. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito. O texto não diz quem deu esse caniço semelhante a uma vara, mas a maioria dos teólogos interpreta como sendo um anjo. E por que interpreta desta forma? Porque nós vemos a atuação dos anjos em todo o livro de Apocalipse. Portanto, podemos deduzir que foi um anjo, embora o texto não diga. Vamos para a segunda parte do primeiro versículo do capítulo 11 do livro de Apocalipse. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito: levanta-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Nós encontramos um paralelo desta medição, além do livro do profeta Daniel, também encontramos no livro do profeta Jeremias, do profeta Ezequiel, do profeta Zacarias. Eu separei apenas 2 versículos. Vamos ler? Profeta Ezequiel, capítulo 40, versículo 3. Ele me levou para lá e eu vi um homem cuja aparência era como a do bronze. Estava em pé junto ao portão e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Percebeu a semelhança? Vamos ver agora Zacarias, no primeiro capítulo, versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nela será reconstruído o meu templo, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Viu novamente? Os teólogos fazem um paralelo com estes textos, com o versículo que estamos estudando. Mas aí vem a pergunta: este santuário de Deus, o altar e os que adoram num santuário, qual deve ser a interpretação? Deve ser interpretado de forma literal ou de forma simbólica? Nós vamos encontrar um grupo de teólogos, normalmente teólogos pentecostais, que interpreta de maneira literal, de forma literal. E o grupo trabalha com o estudo das dispensações. Mas nós vamos encontrar também um grupo de teólogos, normalmente das igrejas tradicionais, igrejas históricas, que não interpreta como sendo literal, interpreta como sendo simbólica e sendo uma referência à igreja. Portanto, como eu disse, o ICP, nossa instituição, o Instituto Cristão de Pesquisas, respeita as duas interpretações, porque ambas não ferem a palavra de Deus, e precisa também considerar que o assunto é escatológico. Ou seja, o assunto é futurista, ainda não aconteceu. E isto nós sabemos porque nós não encontramos esse tipo de evento na linha da história, na linha do tempo. Daí, como eu disse no começo da aula, o capítulo 11 é considerado o capítulo mais difícil de interpretar do livro de Apocalipse. Vamos em frente. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não meça, porque esse átrio foi dado aos gentios. Novamente, para o grupo que interpreta de forma literal, este santuário diz respeito ao templo que será construído novamente em Jerusalém. É desta forma que o grupo interpreta. E, como eu disse, usa normalmente o estudo das dispensações. Já para o grupo de teólogos que interpreta de forma simbólica, que normalmente o grupo pertence às igrejas históricas e interpreta de forma simbólica como sendo a igreja.
e ensinam que estes que estão no átrio, fora do templo, são aqueles que frequentam a igreja ou por tradição ou por costume, mas não estão comprometidos com a palavra de Deus, que não pertencem ao corpo de Cristo. São cristãos apenas nominais. É assim que o grupo interpreta. Vamos em frente. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão uma cidade santa. De novo, quem interpreta esse texto como sendo literal, interpreta estes 42 meses como sendo a metade do período da grande tribulação, que, segundo o grupo, terá a duração exata de 7 anos. E se nós dividirmos 42 meses por 12, nós vamos chegar a 3 anos e meio. Então, este grupo, que interpreta como sendo esse templo, o templo que será construído em Jerusalém, interpreta também de forma literal esses 42 meses como sendo 3 anos e meio, a metade dos 7 anos da grande tribulação. E interessante que, como eu disse, tem um paralelo com o livro de Daniel. Nós vamos encontrar esse tempo lá também, no livro de Daniel. Mas nem todos os teólogos interpretam este tempo como um tempo literal. E como eu disse, nós vamos trabalhar com aquilo que é comum entre as interpretações. E o que é comum é que existe um período de tempo dividido em 2 partes iguais. Com isto, todos os teólogos concordam. Vou repetir, um período de tempo dividido em 2 partes iguais. E por que é importante salientar isto? Porque nem todos concordam que o período da grande tribulação será de exatamente 7 anos. Ensinam que pode ser um período maior, ou ainda que dentro deste período maior, durante este período de 7 anos, haverá um agravamento da tribulação, chamado grande tribulação. Uma outra coisa comum entre os estudiosos, independente de ser a corrente que interpreta como literal ou a corrente que interpreta como sendo simbólico, é que existirá uma grande tribulação. Isto nenhum teólogo nega. E o detalhe que eu acabei de falar é que esta grande tribulação será dividida em 2 partes. Isto é comum entre os intérpretes. Mas, a partir dos próximos versículos, nós vamos tentar aprofundar mais um pouquinho. Quando nós avançarmos um pouquinho nos próximos versículos, nós vamos entender mais alguns detalhes deste capítulo. Mas, volto a dizer, é o capítulo mais difícil, segundo os teólogos piedosos, comprometidos com a palavra de Deus, de interpretar no livro de Apocalipse. Não vai perder a próxima aula e continue me ajudando. Copie o link que está aí na descrição, cole lá nas suas mídias sociais, envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.